ano, nós já começamos nossos estudos sobre climatologia, diferença entre clima e o tempo. E a gente viu que a nossa atmosfera, a camada de ar que tem em volta do nosso planeta, é quem influencia toda essa diferença de tempos e climas diferentes nos lugares. Nós vimos que a atmosfera, o estado da atmosfera, se ela vai estar mais fria ou se ela vai estar mais quente, depende de diversos fatores. A temperatura que nós estamos estudando, a umidade, a pressão atmosférica e o vento. Então, quando eu falo do estado da atmosfera, se ela está fria, se ela está quente, é porque eu analisei essas 4 características. Só que cada uma dessas características tem fatores que influenciam. A gente já começou a ver a questão da temperatura, por exemplo. A gente já estudou que quanto mais perto da linha do Equador, no meio do planeta, mais quente vai ser. Quanto mais alto for o lugar, mais frio vai ser. A gente já estudou que a maritimidade, muito próxima aos oceanos, demora para mudar a temperatura. A continentalidade, longe dos oceanos, dentro do continente, a temperatura muda mais rápido. Então, a gente já estudou que vários fatores influenciam a temperatura. Hoje a gente vai ver mais alguns. Por exemplo, as correntes marítimas. As correntes marítimas, elas podem ser quentes ou frias. Reparem só, gente, a gente já estudou que aqui no meio do planeta é a linha do Equador, certo? E nessa área central do planeta, nessa área da linha do Equador, é a região mais quente da Terra. Então, todas as correntes marítimas que estão saindo dessa parte, olha só, que estão aqui no centro, saindo dessa parte, olha o sentido da seta, são todas correntes quentes. Se ela está saindo aqui do meio para o sul ou saindo aqui do meio para o norte, são correntes quentes. Agora, no Ártico, que é o Polo Norte, e na Antártida, que é o Polo Sul, todas as correntes que estão saindo daqui em outra direção, olha o sentido da setinha, sempre vai ser fria. E qual que é a diferença das duas? As correntes quentes, elas trazem mais umidade, mais chuvas, é uma área que vai ter mais chuvas. As correntes frias, elas são mais secas, elas não trazem muitas chuvas para os continentes. Então, a corrente marítima, ela também vai influenciar na temperatura dos lugares. A vegetação, prestem bastante atenção. As árvores mais altas impedem que os raios do sol cheguem até o solo. Tá vendo aqui nessa imagem? As árvores são muito altas, então tem muitas folhas lá em cima. Elas não deixam o sol chegar. Se o sol não chega aqui na terra, aqui dentro da floresta vai ser mais frio. Então, quando a gente fala de vegetação, ela pode influenciar a temperatura de 3 jeitos. Ou não deixando o sol atravessar as árvores e chegar no solo, ou pela transpiração, que é quando a planta solta aquela aguinha, né? As folhas ficam até molhadas, a gente sabe que a água deixa o lugar mais frio, ou pela evapotranspiração, quando as plantas tiram a água pela raiz que tem no solo e transpiram, elas mandam para as folhas, fica aquela água nas folhas também. Então, quando eu falo de vegetação, tem 3 jeitos de mudar a temperatura. Primeiro, que o sol não chega no meio da floresta, porque tem muitas folhas aqui em cima, então o sol não chega aqui no solo, esfriando, não deixa esquentar a região. A transpiração das plantas e a evapotranspiração. Então, tudo isso, gente, eu estou falando só de temperatura. Eu ainda vou falar dos outros fatores. Olha só, até agora a gente só falou da temperatura, que vai mudar a atmosfera. Eu não falei ainda da umidade, não falei da pressão e não falei do vento. Então, quais são os fatores que vão mudar a temperatura que influencia se a atmosfera vai estar mais fria ou mais quente? Vamos lembrar. A gente já falou da latitude, a gente já falou da altitude, a gente já falou da maritimidade, da continentalidade, falamos das correntes marítimas e falamos da atmosfera vai estar quente ou se a atmosfera vai estar fria. Quando eu falo de temperatura, gente, pode prestar atenção quando vocês assistem
previsão do tempo no jornal, sempre fala, olha, a temperatura máxima é a maior temperatura atingida num lugar num dia ou numa semana, depende. Ou seja, é a temperatura mais quente que foi atingida. E a temperatura mínima é a menor temperatura, é o mais frio que atingiu naquele dia, naquela semana, depende do período que eu estou analisando. Mas a gente sempre vai falar de amplitude térmica, presta bastante atenção. A amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. A gente sempre vai usar esse termo de amplitude térmica. Na geografia, é um termo muito usado. Então, vamos supor que a temperatura máxima de uma cidade, numa quarta-feira, foi 30 graus. Tudo bem. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir a temperatura mínima, que foi 21. Então, ó, a temperatura máxima menos a temperatura mínima vai ser igual a 9 graus. 9 graus é a amplitude térmica daquele dia ou daquela semana naquele lugar.